mas a nossa obrigação é levar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. E se aquele ímpio que estava bebendo, estava usando droga, ele chegar a falecer, o Senhor vai querer e vai cobrar a você o sangue da alma daquele ímpio. Certamente o justo é da mesma forma. O Senhor, ele fala na palavra dele que da mesma forma que ele repreende o ímpio, ele repreende também o justo, porque o justo ele acha que está salvo, mas nós estamos buscando a salvação. Aleluia. Nós estamos no caminho em que qualquer momento, qualquer vacilo, nós podemos se desviar do caminho. E a palavra do Senhor está nos dizendo, desde o começo do culto, está nos alertando. Aleluia. E o Senhor está nos alertando. Glória a Deus. E o Senhor tem nos alertado, tem nos constituído por atalaia. E Ezequiel, no capítulo 18 também, ele vai nos testificar. Glória a Deus. A responsabilidade é pessoal. Glória a Deus. E veio a palavra a mim, a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós, o que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo aos pais: comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, um homem justo, fazendo do juízo a justiça, e não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, tornando-se ao devedor do seu penhor, não roubando, dando ao seu pão ao faminto, cobrando ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo os demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo o verdadeiro juízo entre o homem e o homem, e andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, a tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. O Senhor está alertando justamente no Antigo Testamento, em Ezequiel, ele tem posto diante do Senhor. O Senhor tem falado com Ezequiel, põe diante do Senhor que eu vou falar contigo, come desse rolo que eu vou te dar. Justamente ele começou a comer e o Senhor começou a falar com ele, e o Senhor constituiu Ezequiel como atalaia. Da mesma forma ele fez comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus. E Ezequiel, no capítulo 33, ele vai nos dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo, e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar
uma vida dentre eles, este tal foi levado à sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Glória a Deus. Vamos pular para o versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele confiando na sua justiça, praticando a iniquidade, não virão em memória todas as sua justiça, mas a sua iniquidade que praticar, ele morrerá. A palavra do Senhor está nos dizendo que mesmo quando o justo estiver no caminho do Senhor, mas ele está praticando a iniquidade, achando que vai para o céu, a palavra do Senhor vai nos dizer que esse morrerá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Certamente o atalaia está sobre a casa de Israel para poder dizer ao povo eleito para morar na casa de Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo todos os dias, batendo na mesma tecla, o Senhor está próximo da volta do Senhor, o Senhor está próximo para voltar, para buscar a sua amada igreja. Aleluia. Se converta dos seus maus caminhos, se converta da sua iniquidade, volte para os caminhos do Senhor, porque enquanto há vida há esperança. Aleluia. E a palavra está nos dizendo que até mesmo quando o justo e o ímpio, nós anunciarmos a palavra do Senhor, nós estamos limpando as nossas mãos, nós estamos fazendo o ID do Senhor, nós estamos fazendo o ID do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus capítulo. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Fala, Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos ler lá em Marcos capítulo 14. Glória a Deus. Marcos capítulo 14, no versículo 32. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro e a Tiago e a João, começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. A palavra está dizendo aqui: ficai aqui e vigiai. Aleluia. Jesus, ele está tremendamente triste. Aleluia. Depois de Ezequiel, nós vamos ver que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento que veio falar justamente da lei. E justamente quando Jesus, ele veio anunciar a vida de Jesus. E Jesus, quando ele veio justamente pela graça. Aleluia. E ele veio para cumprir tanto a lei, aleluia, e não veio abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Justamente porque Deus, antes do Antigo Testamento, era tido como um carneiro, uma ovelha sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, que era pago os pecados do povo eleito. Aleluia. Mas no Novo Testamento, pela graça, Jesus ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro para poder pagar o meu e o seu pecado. Aleluia. Justamente nesse Getsêmani, ele chamou ali Pedro, Tiago e João, os três mais chegados.
Já vou resumir, irmão, para nós finalizar. E Jesus, ele estando triste, ali no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é quando as pessoas levavam as suas oliveiras, seus azeites, levavam em sacos e justamente era pressado um ferro sobre a pedra e era justamente extraído o azeite. E Jesus, ele vai nos dizer aqui que foi para o Monte das Oliveiras. Estou em Lucas também, está nos relatando Lucas capítulo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, porque não entreis em tentação. Glória a Deus. E apertou-se deles acerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelho, orava. E dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Os irmãos já oraram, colocando a cara no pó. Jesus, quando ele estava orando aqui, justamente ele estava colocando uma cara no pó. Quando ele se debruçou, justamente colocando o rosto no chão, no pó, nós sabemos que, como ele vai ficar inclinado, todo o sangue ele se torna para a cabeça. E Jesus ali, ele começou a orar, ele começou a interceder a Deus, e dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E a angústia que estava ali diante do Senhor era tão grande, aleluia, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Glória. E eu acredito que aquele anjo, ele chegava para Jesus e disse: nós temos que concluir, temos que ter a força de concluir aquilo que a gente já iniciou. Glória a Deus. Querendo ou não, nós temos que passar pelo madeiro. Vai ter que ser morto, vai ter que ser cuspido, vai ter que ser furado com uma lança. E Jesus, ele estava orando ali, estava com a cabeça baixa. O sangue, todo o sangue do corpo estava se voltando para a cabeça de Jesus. E ali nós sabemos que aonde existe cada cabelo da nossa cabeça, existe um buraquinho bem pequenininho, onde sai o cabelo. E a palavra vai nos dizer que começou a sair, aonde sai a gota do suor, estava saindo gotas de sangue de Jesus. As gotas de sangue de Jesus, ele estava sendo moído. Jesus, ele estava num local chamado de moinho ali. Ele foi justamente orar no local de moinho. Ele estava sendo moído. Isso aí ele vai nos testificar em 53, capítulo 53, ele vai nos testificar que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele estava ali, estava orando, mas a palavra vai nos dizer que quando Jesus, ele estava no jardim de Getsêmani, ele estava a ter pavor e angustiar-se. Mas irmãos, o que é ter pavor? O que é ter pavor? Ele vai dizer aqui: ter pavor, irmão, é ter medo.
que eu tenho medo? Eu tenho medo daquilo que ainda eu não passei por aquilo. Vou colocar um exemplo. Eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo de comprar fiado aqui no vizinho. Eu tenho medo. Isso é ter medo. Então Jesus, ele estava tendo medo do que iria passar, mas ele não passou ainda, ele estava com medo. Por isso que ele foi ali orar. E quando ele teve medo, e a palavra vai nos dizer que angustiou-se. Ele se angustiou-se. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Na psiquiatria, ele vai nos dizer que angustiar-se, a pessoa chegar do pavor e ir para a angústia. Na psiquiatria, ele vai nos dizer que trata-se de uma doença. De uma doença, vai nos dizer que é uma doença do sistema nervoso, que chega a angustiar-se. Jesus, ele estava ali se esgotando. Por isso que ele se angustiou-se. Ali diante, ele não queria ocultar aquilo que estava acontecendo com ele, para mostrar que ele era Deus. Então ele não queria ocultar diante ali de Pedro, Tiago e João, senão ele não tinha chamado Pedro, Tiago e João. Glória a Deus. Jesus, ele não escondeu daquilo que ele iria passar e o que ele estava passando. Mas o que nos faz lembrar essa noite é que Jesus, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, 3 anos ele teve de profecia, e os 3 anos que ele teve foi anunciando a palavra de salvação. Arrependei-vos, né? E também ele veio nos testificar para nós não termos medo. Quando Pedro olhou para Jesus diante daquele mar, será que Jesus, eu não estou vendo direito, será que é uma alma? E Jesus disse: sou Jesus. Se é Jesus, não tenha medo, sou eu, Jesus. Se é Jesus, deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus, venha. E Pedro ali saiu ao encontro de Jesus. Mas a palavra diz que ele teve medo. E a palavra vai nos dizer que nós não devemos ter medo, nem angustiar-se, nem ter pavor, porque quando Cristo ele veio aqui com um propósito, com uma missão, foi justamente pegar todo o nosso pavor, toda a nossa iniquidade, toda a nossa injustiça e levar sobre si. Aleluia. Para que nós temos medo? Porque o crente ele tem medo de morrer. Nós não devemos ter medo de morrer, porque nós sabemos para onde nós vai. A irmã fez uma pergunta: se Jesus voltasse agora, será se nós subiria ou se nós ficaria? Essa pergunta vai ficar no nosso coração. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo, a partir do 23, vai nos testificar que o homem ele examine-se a si mesmo. Não é obrigado eu estar dizendo a iniquidade do irmão, não. Ele vai se analisar. Ele vai se analisar. Ele que tem que se analisar. Mas qual é a nossa missão? É de pregar o Evangelho, é de anunciar as boas novas, aleluia. É de anunciar a salvação, aleluia. E se ele estiver na iniquidade, a palavra nos diz que nós devemos levar uma palavra, justamente uma palavra de conforto, uma palavra para que ele volte para a casa do Senhor. Da mesma forma, foi aquele jovem que saiu justamente da casa de seu pai para gastar tudo que ele tem, e quando ele teve aquele encontro com o mundo
gastou tudo que ele tinha, mas quando ele voltou para a casa do seu pai, o seu pai fez uma festa para ele. Glória a Deus, aleluia. E o irmão não entendendo nada, ele diz: eu estou aqui há muito tempo, o senhor não faz uma festa para mim, mas para ele que estava lá, o senhor não está entendendo. Tudo que eu tenho aqui é seu. Mas o seu irmão que estava lá no mundo lá, ele estava perdido, ele estava morto. Aleluia! Da mesma forma era eu e você. Nós estávamos no mundo desgarrado, sem destino algum. Mas Jesus, Ele encontrou eu e você. E nos trouxe para ter a vida eterna. Glória a Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade é de ficar aqui louvando, exaltando, escutando a palavra até. Mas a hora já não nos permite, né? Quero agradecer essa rica oportunidade. Mais uma vez estar de frente aqui na direção e mais um grupo para a honra e glória do Senhor. E quero passar aqui o trabalho para que ele seja finalizado aqui o pastor Luiz. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Esqueci só de avisar duas coisas. Parabéns a todas as irmãs, as mulheres, que o Senhor possa abençoar cada uma de uma forma tão grandiosa, que o Senhor possa abençoar de coração cada uma irmã. E eu também queria parabenizar a minha esposa, justamente. Parabenizar duas vezes ela, as irmãs só uma, ela duas vezes. Mas por quê? Porque parabenizar as irmãs por ser mulher, ela por ser mulher, né? E a segunda porque é aniversário dela. Você possa abençoar da mesma forma, que o Senhor possa engrandecer e abençoar de uma forma tão grande, tão